Coisa boa é adorar ao Senhor pela manhã, coisa boa é adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Nós estamos felizes por poder adorar ao Senhor, entregar os cânticos. Irmãos, eu não quero aqui jogar confete nem puxar saco, não, mas eu gosto muito desses louvores de adoração, né? E quando eu ouço na voz da missionária Bianca, então eu fico cheio de graça para entregar ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. E já temos aqui alguns irmãos conectados, né? Quero aqui cumprimentar a diaconisa Elisete com a paz do Senhor, a Meire, a Denise Paula, que também está aqui conectada, Daiane Lopes, Ari, pastora Renata, Sandro Iório, Marcelo Leme, Elton, glória a Deus, o Elton lá de Uberlândia, né, está conectado. A sua esposa, a Graziela, também está aqui conectada. A Maria, paz do Senhor, Maria. Daniel de Alessandro e tantos outros aqui que nem aparece para mim. A Francisca também apareceu agora aqui, deu um glória a Deus. E creio que Sandriório, mais outras pessoas que talvez não estejam aparecendo para mim, mas eu quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Quero compartilhar aqui uma experiência que tivemos ontem. Fizemos um fórum do nosso seminário e conectamos 3 pastores, né? E o tema era meio espinhoso, né? O tema foi os frutos da justificação. E fizemos uma live. Ficou um pouco ruinzinho, assim, eu confesso, em relação à internet, ficou travando, mas pelo menos o áudio deu para ouvir legal. Nós fomos muito abençoados com o fórum de ontem. Então, quero agradecer a Deus e compartilhar com os irmãos que nós temos nos empenhado para oferecer à Igreja do Senhor o melhor que nós temos. Oferecer o máximo do nosso empenho, do nosso esforço, porque a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. E esse força também pode ser traduzido como esforço, né? Aplicar esforço. E nós estamos fazendo isso com muita alegria, com muita simplicidade, e podemos dizer que estamos felizes e temos, sinceramente, em nossos corações a alegria de crer que Deus também tem recebido a nossa vida como uma oferta, né? Nós estamos vivendo para o Senhor. Como o apóstolo Paulo disse, viver para mim é Cristo. E a vida que vivo hoje, vivo na fé do Filho de Deus. Que coisa maravilhosa. Nós estamos felizes por mais um dia poder estar aqui. Meu irmão, nossos cultos online, eles se dão em 2 dias da semana, tá? Nas sextas-feiras, às 20 horas, né, nós estamos nos reunindo. E também, como hoje, nos domingos pela manhã, às 10 horas da manhã. Então, você é nosso convidado a participar deste culto online. Né? Não fale a live da Rede Acolher, não é a live da Rede Acolher, é o culto online, porque nós estamos aqui para cultuar ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos ministrar a palavra do Senhor, e eu queria, mais uma vez, fazer aqui uma oração. Queria te convidar a fechar os seus olhos e nós vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado por esse período de louvor, obrigado por esse período que pudemos te adorar, Senhor, na beleza da tua santidade. Pai querido, agora nós te pedimos a tua graça para podermos ministrar a tua palavra. Pai querido, a palavra é tua. Nós não somos nada além de seus arautos. Nós não somos nada além de um mero instrumento em tuas mãos. A igreja é sua, a palavra é sua. Por isso nós te pedimos a tua bênção, por isso nós te pedimos a tua misericórdia, por isso nós te pedimos a tua unção para falar de um assunto tão importante quanto esse, um assunto tão maravilhoso quanto esse. E por isso eu te peço, Senhor,
usa o teu servo, usa a tua palavra, usa a boca do mensageiro. Pai querido, em nome de Jesus, em teu nome eu repreendo todo inimigo do evangelho, toda oposição do evangelho caia por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu quero me esconder nesta manhã atrás da tua cruz, para que tu cresças e que eu diminua. Pai querido, usa a minha boca, usa a boca do pregador, usa a boca do mensageiro, e que a tua palavra, Senhor, ela vá e produza o resultado pela qual está sendo mandada. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos. Então, hoje a palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta manhã é uma palavra de milagre. Amém? Uma palavra de milagre. Irmãos, a gente fala em milagre e não vem outra coisa na mente senão o poder de Deus, né? Nós nos lembramos de Moisés abrindo o Mar Vermelho, nós nos lembramos das curas milagrosas do Senhor, nós nos lembramos de Jesus andando sobre as águas, nós nos lembramos de Jesus acalmando a tempestade, da multiplicação. Nós vemos ali Elias clamando a Deus e fazendo que parasse de chover durante 3 anos e meio. Depois nós vemos Elias clamando de novo e ali a chuva volta e começa a chover na terra de Israel. Nós vemos Elias orando e vindo fogo do céu. Nós vemos milagres extraordinários na Bíblia. Nós vemos milagres de tirar o fôlego, irmãos. De coisa de crente mesmo, né? É o profeta entrando na boca do peixe, né? O profeta descendo na barriga do peixe, nas entranhas do peixe, e aí o peixe vomitando o profeta lá na cidade onde ele deveria estar. Nós vemos coisas maravilhosas na palavra de Deus. Mas, irmãos, não existe um milagre maior do que o milagre que nós vamos falar hoje, que é o milagre da ressurreição dos mortos. O tema dessa mensagem hoje, meu irmão, é um tema extremamente ousado, é um tema que as pessoas às vezes não têm muita compreensão, não têm muita aptidão com esse assunto. Como assim ressurreição dos mortos? Né? Eu quero viver, eu quero experimentar a vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão, acho que só vai ter um probleminha aí. A minha imagem tinha que ficar no outro lado, no lado esquerdo, porque os versículos eu coloquei do lado de baixo aí, ó, tá vendo? Isso, glória a Deus. Mas são coisas técnicas que a gente vai superando aqui, amém, irmãos? Glória a Deus. Então, pode pôr minha cara aí, irmão, para o pessoal me ver, em nome de Jesus. Então, irmãos, falar sobre a ressurreição é algo tremendo, irmãos. Falar sobre a ressurreição é algo que nos leva a uma verdade do Evangelho, nos leva a uma realidade em que o Senhor, ele proporciona para a sua igreja. É uma doutrina de Cristo, irmãos. A palavra do Senhor, nós temos estudado no nosso discipulado nível 2, sobre os fundamentos da doutrina de Cristo. Né? Ali nós temos os fundamentos que norteiam a fé cristã, que nos levam à perfeição, que nos levam ao que é perfeito. E isso, meu irmão e minha irmã, é algo que nós precisamos ter em nossos corações, é algo que nós precisamos evidenciar, nós precisamos conhecer, porque nessa doutrina de Cristo nós temos ali também a doutrina da ressurreição dos mortos. Eu quero hoje falar sobre isso, eu quero hoje falar, é uma palavra de ensino para você e para mim, mas também é uma palavra profética, é uma palavra de aplicação profética na minha vida e na sua vida, porque aquilo que nós entendemos como morte, irmão, nas nossas vidas, Deus, ele pode ressuscitar. Meu irmão, eu costumo dizer que os processos de morte, às vezes um casamento,
Às vezes uma empresa morreu, uma empresa faliu, às vezes situação à saúde, às vezes coisas que vêm como um sinal de morte em nossas vidas. Eu quero te dizer nesta manhã, meu irmão, não atribua a responsabilidade da morte a Deus, porque o nosso Deus é um Deus de vida. O nosso Deus é um Deus de restauração. O nosso Deus é um Deus de ressurreição. Ele ressuscita. Todos os processos de morte em nossas vidas são consequências dos fatores ou das nossas decisões ou dos fatores da vida mesmo, irmão. Coisas ruins acontecem para os bons e para os maus, para os justos e para os injustos, para os crentes e para os ímpios. Coisas ruins acontecem, morte acontece, a morte está presente, meu irmão, na nossa existência. Precisamos aprender que Deus está acima da morte. Deus está acima da separação. Né? O conceito de morte é o conceito de separação. O que é a morte? Se não uma separação, a morte não é o fim, irmãos. Nós temos uma ideia errônea sobre morte, em que a morte é o fim das coisas. A morte morreu, acabou. Não. Meu irmão, a morte é apenas a separação. A separação do quê? A separação do nosso ser interior com o nosso ser exterior. Então, quando nós morremos, a nossa alma e o nosso espírito se separam do nosso corpo. Mas essa separação, ela tem uma vida útil, ela tem uma data de validade, porque haverá a ressurreição. Esse é um ponto que é extremamente importante para nós. Amém? Vamos então iniciar a nossa leitura em João capítulo 11, versículo 25. João 11, 25, a palavra do Senhor diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu vou ler mais uma vez. Disse-lhe, quem, meus irmãos? Disse-lhe Jesus, palavras do próprio Jesus. Ele disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Oh, glória! Meu irmão e minha irmã, eu acho maravilhoso como o próprio Deus, o próprio Jesus, ele manifesta, ele reconhece a sua divindade. Ele reconhece para os homens que ele é o caminho, que ele é a verdade, ele é a vida. Porque aqui nesse ponto, nesse versículo, Jesus poderia dizer que ele era a ressurreição, mas quem cresce em Deus não morreria, mas viveria. Mas não, irmão. Aqui Jesus, ele se coloca como o elo, ele se coloca como a possibilidade, ele se coloca como a bênção na presença daqueles que creem. Ele faz aqui uma promessa que vai além da perspectiva humana, uma promessa que vai além de toda a expectativa de compreensão humana, porque as pessoas acham que a morte é o fim, mas Jesus disse não, a morte não é o fim, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição. Para iniciar em falar de ressurreição, não é apenas um texto escatológico, como aqui nós podemos até ler aqui na nossa introdução, que a ressurreição dos mortos é a crença que os mortos irão ser trazidos de volta, né? Pode colocar, irmão. A ressurreição dos mortos é a crença de que os mortos irão ser trazidos de volta à vida. É um componente comum de diversas teologias escatológicas. Então, irmão, o que eu quero dizer aqui é que a ressurreição não é apenas um estudo teológico.
Que eu quero dizer que a ressurreição não é apenas uma doutrina bíblica de uma escatologia, de uma posição escatológica acerca de como será a vinda de Jesus, de como será, se o arrebatamento vai ser antes da grande tribulação, se vai ser depois. Não, irmãos. Eu quero dizer que Jesus é a ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Então, meu irmão, processos de morte na minha vida e na sua vida precisam estar em Cristo, precisam encontrar a vida em Cristo. Jesus, ele é a vida de Deus, ele é a manifestação perfeita, a manifestação visível do Deus invisível, ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, ele é o nosso Deus. Nós continuamos crendo no único Deus, no Deus Yahvé, no Deus que fez todas as coisas. Porém, meu irmão e minha irmã, Jesus, ele é Deus. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Cristo. Meu irmão, você tem a possibilidade. Você tem a possibilidade. Também existem processos de morte em nossas vidas que nós precisamos compreender que Jesus, ele pode ressuscitar. Jesus, ele pode ressuscitar muitas vezes a nossa fé. Jesus, ele pode ressuscitar a sua esperança. Talvez você seja um jovem que crê em Deus, talvez você seja um jovem que crê na palavra de Deus, que já até frequentou a igreja, mas hoje você está afastado. Talvez você seja um jovem que foi acometido por um processo de vício, talvez você esteja afundado nas drogas, talvez você esteja num poço sem fundo, talvez você possa estar olhando ao redor e só está vendo morte, meu irmão. Eu quero te dizer que nesta manhã existe um Deus que é a ressurreição. Ele é a ressurreição e a vida. Entrega o seu caminho para ele. Entrega o seu caminho para ele, porque o mais ele fará. Ele fará. Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos esta manhã 3 tipos de ressurreição. Primeiro é a ressurreição espiritual. Segundo, a ressurreição terrena. E por último, nós vamos falar aqui da ressurreição eterna. Amém, meus irmãos? Então vamos aqui ler os primeiros versículos sobre a ressurreição espiritual. Aqui nós encontramos em Efésios, capítulo 2, versículo 5 e 6, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Éfeso uma palavra sobre um princípio espiritual. Aqui nós lemos o seguinte, Efésios 2, 5 e 6 diz assim: estando nós, olha que o apóstolo Paulo se inclui, né? Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vamos meditar um pouco sobre isso. Nós estávamos mortos. O que a palavra aqui, o que o apóstolo Paulo quer dizer com nós estávamos mortos? Isso aqui está nos fazendo referência sobre um princípio que a palavra de Deus nos mostra acerca do pecado original. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e que pelo pecado de um só homem, a morte entrou no mundo. Esse um homem é Adão, lá no Jardim do Éden. Com o pecado de um só homem, a Bíblia diz que a morte entrou no mundo e que todos morreram. Todos morreram. Então, o princípio da morte espiritual, ela se dá pelo fato do pecado original. Então, eu quero aqui abrir um parênteses e esclarecer uma reflexão bíblica. Quando nós estamos estudando as doutrinas da antropologia, as doutrinas da constituição do homem,
e que nós ali trabalhamos a questão de corpo, alma e espírito, né? Somos de uma posição tricotomista, que acreditamos nesses elementos separados, que alma é separado de espírito, que é separado de corpo, porém ambos os três formam um só ser, que somos nós, o ser humano. Mas alguns usam aquele texto de Eclesiastes, que diz que o espírito volta a Deus que o deu, e o corpo volta ao pó. E muitos usam esse texto de Eclesiastes do Antigo Testamento para defender a ideia de que quando o homem morre, seja ele ímpio ou seja ele crente, o espírito volta a Deus. Meu irmão, eu não entendo dessa forma. Justamente por esse embasamento que nós estamos vendo aqui de Efésios, em que o apóstolo Paulo diz que nós estávamos mortos, espiritualmente falando. Eclesiastes foi escrito num período em que o rei Salomão, foi escrito por Salomão, o rei Salomão, ele se desviou, irmãos. O rei Salomão, ele se perdeu em meio a tantos casamentos que ele procurou, com alianças de mulheres de outros povos, né? Com reis de outros povos, ele se casava com filhas de reis de outros povos para estabelecer paz no reino, e ele no final da caminhada, ele se perdeu, meu irmão, ele foi atrás a outros deuses. E o livro de Eclesiastes é um livro que fala sobre uma reflexão acerca de coisas de sabedoria humana. Ali ele diz, olha, o espírito volta a Deus que o deu e o corpo volta ao pó. Ali ele está fazendo uma reflexão genérica, antes da revelação do Cristo, antes da revelação em que nós já tínhamos o pecado original. Então, meu irmão, eu não vejo como uma base sólida em Eclesiastes crer que o espírito do ímpio volta para Deus. Como assim, pastor? Agora você está me chocando. É para isso mesmo que nós estamos aqui, meu irmão. É para levar você a uma reflexão e não somente ouvir aquilo que te falam. Nós precisamos refletir na palavra de Deus. Se com o pecado de um só homem, Adão, veio a morte e todos morreram, diz o apóstolo Paulo lá em Romanos. Aqui ele confirmando em Efésios, dizendo que nós estávamos mortos pelos nossos pecados e pelas nossas ofensas, e que ele nos ressuscitou. Então, meu irmão, um ímpio que não conhece a Cristo, quando morre, o seu corpo vai para a sepultura, a sua alma, que é a sua sede dos sentimentos, do intelecto, vai para um lugar intermediário de dor e de sofrimento, que a Bíblia chama de Hades. E o espírito, o que acontece com o espírito, pastor? Não acontece nada, porque o espírito já está morto. Deus, ele não precisa buscar morte. O espírito morto não volta a Deus, irmão. Deus, ele ressuscita o espírito. Ele nos vivificou juntamente com Cristo. E aí, irmão, vem a revelação. Volta lá em Efésios, irmão Daniel. Efésios 2:5 diz: ele nos ressuscitou com ele, juntamente com Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais. Eita, glória a Deus! Que maravilha, meu irmão! Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Essa é a ressurreição espiritual. A ressurreição espiritual, ela acontece, meu irmão, quando eu e você levantamos a nossa mão e aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Quando nós entregamos a nossa vida. Meu irmão, quando você estava morto em seus pecados, você não tinha consciência de Deus. Quando você estava morto nos seus pecados, você não tinha desejo de buscar coisas de Deus.
Você até poderia conhecer uma religião. Você até poderia conhecer as histórias sobre Deus, as histórias sobre o Cristo. Pode pôr minha tela inteira aí, irmão. Você poderia conhecer coisas sobre a fé, sobre Cristo de ouvir falar. Quem diria Jó? Jó, quando ele passou por toda aquela provação, a Bíblia diz que a partir do capítulo 38 ali, ele começa a ter uma visitação de Deus e ele recebe ali uma experiência tremenda e terrível. Deus ali se manifesta num redemoinho para Jó e começa a questionar Jó, dizendo: Jó, onde estavas tu quando eu formei todas as coisas? Começa a questionar Jó sobre assuntos inefáveis, assuntos incompreensíveis pela mente humana. E aí Jó, ele diz: eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem. Meu irmão e minha irmã, talvez alguém morto pode até ouvir falar de Deus. Alguém morto espiritualmente pode até ouvir sobre a graça, ouvir sobre o Cristo Salvador, mas se você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você entregar a sua vida hoje para o Senhor, saiba, o seu espírito estará ressurgindo. O seu espírito vai ressuscitar. O seu espírito vai estar assentado. Como o apóstolo Paulo disse, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Você, meu irmão, você pode estar aí sentado no sofá da sua casa e ao mesmo tempo o seu espírito está com Cristo nas regiões celestiais, muito acima de principados e de potestades, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? A ressurreição espiritual, ela se dá no fato de quando você entrega a sua vida para Jesus. Agora, a segunda ressurreição que eu quero compartilhar aqui com os irmãos é a ressurreição terrena. Amém? A ressurreição terrena. O que é a ressurreição terrena? Como assim, pastor? É possível que exista uma ressurreição terrena? Sim, meu irmão, é possível. Né? A ressurreição terrena é aquela ressurreição onde o corpo, o espírito volta, né? O corpo volta à vida, né? O espírito volta a viver e o corpo volta a viver e o espírito volta ao corpo porém, o mesmo voltará, né? Tá escrito aí, ó, o mesmo voltará a deixar o corpo que novamente irá morrer. Então, a ressurreição do corpo, ela é possível. Nós temos aqui essas referências bíblicas que nós já vamos aqui comentar e meditar acerca dessas 3 referências. Mas, meu irmão, hoje em dia existe esse processo de ressurreição. Às vezes as pessoas que não estão na presença de Deus não conseguem conceber essa realidade. Elas não conseguem suportar a ideia de que uma pessoa possa voltar à vida simplesmente pelo fato de que Deus, ele pode ressuscitar as pessoas dentre os mortos. Meu irmão, eu vi certa vez num testemunho de um pastor, pode pôr minha tela inteira aí, irmão, full screen. Nós vemos nesse testemunho que eu vi de um pastor africano. Esse pastor, ele teve uma experiência tremenda. Ele chegou a morrer, irmãos. E ele conta um testemunho tremendo. Se você quiser até procurar no YouTube, esse testemunho se chama O Fenômeno Lázaro. Nesse vídeo nós temos ali 3 testemunhos de pessoas que experimentaram a morte, crentes no Senhor e voltaram à vida. E esse pastor, por coincidência, ele se chamava Daniel, era o pastor Daniel. E ele teve ali um desentendimento com a sua esposa, e naquele dia ele não se reconciliou, a sua esposa buscou uma reconciliação, ele não se reconciliou, e ele teve ali uma situação de um acidente de carro, e meu irmão, eles morreram. Ele morreu, né, esse pastor, ele morreu. E a esposa dele mostra ali o testemunho contando, e até mostram cenas reais nesse vídeo,
da África, ali, cenas reais dela, do pessoal assim sepultando, sepultando não, né? O atestado de óbito, tem lá foto, tem uma série de coisas muito interessante o vídeo. E ele mostra, ele conta da ressurreição, ele conta da morte desse pastor, que Deus, mano, na África a coisa é diferente, né? Muito mais precária as coisas, e Deus falou ali para aquela mulher que levasse o caixão para a igreja. Olha que coisa tremenda, né? Olha que coisa maluca. E levou o caixão para a igreja, não deixou, estava ali naquele período ali, e o agente funerário não queria permitir que levasse o caixão, e ali o agente também tem uma experiência com Deus, ele começa a ouvir cânticos dentro daquele lugar fúnebre, cânticos celestiais, e ali ele permite que aquela mulher leve o caixão para a igreja, e mostra uma imagem real do vídeo, do caixão na igreja ali, e aquele calor da África, o pessoal abanando ali, todo mundo orando, e ali mostra o pastor voltando à vida. Irmãos, ali ele fala no testemunho, eu não vou contar para você ficar curioso e ir lá procurar no YouTube. Ele conta a experiência quando ele volta daquilo que ele viveu do outro lado, nesse período que ele esteve morto, ele esteve verdadeiramente morto. Então, meu irmão, existe testemunhos reais de morte física que voltou à vida. Mas, biblicamente, eu quero aqui falar sobre meditar com os irmãos sobre esses três cenários, essas três referências bíblicas. O primeiro é a ressurreição do filho da Sunamita. A ressurreição do filho da Sunamita. Nós conhecemos essa passagem que fala sobre aquele jovem que o profeta Eliseu, ele profetizou na vida da Sunamita, e aquela mulher não queria nada, ela fez um quartinho lá para o profeta, e aquela mulher não queria nada, e o profeta queria abençoar ela de alguma maneira, e ela disse, não, eu não preciso de nada, eu estou bem, eu estou fazendo isso de bom grado ali, e ali o profeta fala, não, eu quero te abençoar de alguma maneira. E ali o Geazi, que era o assistente do profeta Eliseu, ele diz, olha, ela não tem filhos. E aí o profeta fala, ela não tem filhos, e ali ele profetiza. Ele diz para aquela mulher, daqui a tanto tempo eu retornarei e tu segurás um filho em seus braços. E ali a palavra diz que verdadeiramente aquela palavra do profeta se cumpriu, que aquela mulher ela teve um filho, e foi a alegria da vida daquela mulher. Porém, irmãos, os anos se passaram, e um certo dia o menino estava na lavoura com o seu pai, e aconteceu ali uma coisa inusitada ali, ele teve uma dor de cabeça e falou, ai, minha cabeça, e o pai falou, leva para a mãe, pega esse menino, leva para a mãe, que é a mãe que cuida dele. E ali diz a palavra que aquele menino morre no colo da sua mãe. Meu irmão, aquela mulher pegou aquele menino no colo, colocou no quarto do profeta, que ela tinha construído para o profeta pousar quando ele passasse por lá. E ela foi atrás do profeta. Aquele profeta recebeu aquela mulher, disse, e o menino, vai bem? E ela diz, eu não te pedi nada, por que me fizestes passar por isso? Ali eu estou aqui falando, não lembro o texto na íntegra, mas aquele homem de Deus foi até aquele menino morto, colocou o seu corpo, deitou-se em cima do corpo do menino morto, colocou o seu olho no olho do menino, colocou o seu nariz no nariz do menino, colocou a sua boca na boca do menino, e ali ele orou e clamou a Deus, e sabe o que aconteceu, meu irmão? Aquele menino ressuscitou. Aquele menino ressuscitou, ele espirrou 7 vezes e tornou a aquecer o seu corpo, e ele voltou à vida, e o profeta entregou aquele menino para sua mãe, que estava desolada pela perda de um filho amado, de um filho querido. A ressurreição é real. Ah, pastor, mas isso é lá no Antigo Testamento, existem muitas histórias. Não, irmão, no Novo Testamento também tem. Nós temos a passagem de Dorcas. Dorcas já fala lá do livro de Atos, não é nem
a questão de Jesus, ali é Pedro, meu irmão. Havia ali uma jovem chamada Dorcas, está lá em Atos capítulo 9, a partir do versículo 37. Aquele homem, aquela menina era uma moça que ela cuidava dos pobres. A Dorcas, ela fazia roupas, ela ficava costurando as roupas para poder abençoar aqueles que tinham necessidade. Porque ela era uma moça muito generosa e temente a Deus. Mas um dia, aquela mulher adoeceu, a Dorcas adoeceu, e ela recebeu ali, ela ficou doente ao ponto de morrer, irmãos. Ela morreu e as pessoas choravam a cidade inteira, se mobilizou a cidade inteira em prantos, porque todos amavam a Dorcas. Mas aí alguém disse, existe um homem de Deus que está numa cidade aqui próxima, seu nome é Pedro, ele andou com Cristo, vamos mandar chamar Pedro, que ele vai saber o que fazer. E aí mandaram chamar Pedro, e Pedro prontamente foi. Quando Pedro chegou lá, que viu aquele pranto, que viu todos chorando, que viu aquela situação de morte, aquela situação de dificuldade, aquela situação de dor, Pedro mandou que todos saíssem da casa. Pedro entrou no quarto, trancou a sua porta. Estava ele diante de uma situação de morte. Estava ele diante daquela menina que outrora tinha a alegria no seu rosto, mas que agora estava ali apenas um corpo gelado. Pedro, a Bíblia não diz, mas eu imagino que Pedro deve ter orado, deve ter colocado o seu joelho nos chãos, deve ter clamado a Deus, dizendo, Senhor, eu lembro o dia que tu ressuscitastes a filha de Jairo. Eu lembro que tu fizestes, trouxestes a vida de novo aquela menina. Senhor, eu creio que que Pedro estava ali clamando a Jesus, dizendo, Senhor, me dá também essa graça, me dá também esse poder para poder ressuscitar essa menina, porque o Senhor disse, farão as mesmas obras que eu e maiores ainda. Pedro tomou a mão daquela menina morta e disse, menina, levanta. E aquela menina, a Dorcas, voltou à vida. Ela novamente respirou e ela novamente voltou à vida. E Pedro chamou os pais e entregou a menina viva, meu irmão. Que coisa maravilhosa. Pedro era um pecador como eu e como você. Pedro era um homem cheio de dificuldades, cheio de defeitos, como eu e como você. Mas pela graça de Deus, ele pôde operar essas maravilhas. E o último caso aqui que nós vemos, também tivemos o filho da viúva de Naim, mas eu vou me ater a esses 3 casos, que é a ressurreição de Lázaro. Né? Quem não conhece João 11:41, quando o amigo de Jesus, Lázaro, ele adoece e Jesus estava longe. E Jesus estava distante e ali as irmãs de Jesus, de Lázaro, manda chamar Jesus e manda o recado dizendo, o meu irmão está doente, não demore a retornar. E quando Jesus ele fala, olha, ele demora ainda mais um pouco e ele diz, olha, é bom que eu não estivesse lá, porque essa doença, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Jesus amava Lázaro. Ele era frequentador da casa de Lázaro. E Jesus diz, era bom que eu não esteja lá. Foi bom que eu não esteja lá, que eu não estivesse lá, porque eu vou agora acordar o meu amigo, despertar o meu amigo. E ainda teve uns incrédulos lá falando assim, Senhor, mas os judeus querem te matar, né? Os judeus querem te matar, se ele dorme, vai ficar bem. Mas Jesus sabia que não estava falando do sono do corpo
do descanso noturno, estava falando do sono da morte. E quando ele chega, Lázaro já havia 4 dias que havia falecido. Já havia sido sepultado. Naquela época, o povo tinha o costume de sepultar os seus mortos em cavernas. Não era como hoje que nós sepultamos debaixo da terra, né? Eram em cavernas. E quando ele chega, aquelas irmãs desoladas dizem: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E aí Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que estiver em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ele vai até o sepulcro. E quando ele chega até o sepulcro, os judeus estão lá, muitas pessoas lá chorando pela morte de Lázaro. E ali Jesus diz: tirai a pedra. E Senhor, disseram, mas já cheira mal. Hoje já é o 4º dia. E Jesus diz: tirai a pedra. Aí quando os irmãos obedecem, tiram a pedra, Jesus grita para dentro daquele sepulcro de morte, para dentro daquele sepulcro de imundícia, de fedor, de coisa de podre. Ali ele grita lá para dentro e diz: Lázaro, vem para fora. Eu fico imaginando Lázaro lá no estado intermediário, com a sua alma lá no paraíso, no seio de Abraão. Lázaro ouvindo a voz do mestre dizendo: ele me chama. Eu imagino Lázaro dizendo, a alma de Lázaro dizendo: ele está me chamando, eu preciso voltar. E ali, de repente, na terra dos viventes, nós vemos aquele homem saindo do sepulcro com o seu corpo enfaixado. E Jesus diz: desatai-o e deixai-o ir. Meu irmão e minha irmã, essa ressurreição de Lázaro mostra o poder da ressurreição de Cristo na minha vida e na sua vida. Porque as pessoas achavam que não tinha mais, já fazia 4 dias. Não foi como Dorcas, não foi como o filho da Sunamita, que fazia ali alguns momentos ali. Já faziam 4 dias que aquele homem estava morto. Para Deus não é impossível. Jesus, ele é a ressurreição. E a última, irmãos, último ponto que eu quero aqui compartilhar é a ressurreição eterna. Nós falamos da ressurreição espiritual, falamos da ressurreição terrena. Agora eu quero finalizar com a ressurreição eterna. O nosso texto que embasa aqui a nossa ressurreição eterna está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que diz assim: porque o mesmo Deus descerá dos céus com um alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Pois depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Esse texto fala sobre a passagem do arrebatamento da igreja. Esse texto fala sobre o arrebatamento que se dará, pelo menos na nossa visão pré-tribulacionista, o arrebatamento se dará em 2 etapas. Né? Na verdade, a vinda de Cristo se dará em 2 etapas. A primeira etapa será para encontrar com a igreja, nos ares. E isso, meu irmão, nós precisamos compreender que aqueles que estiverem mortos, eles ressuscitarão. Mas aqueles que estiverem mortos em Cristo, amém, irmão? Aquele que estiverem mortos em Cristo, então haverá 2 ressurreições eternas, 2 ressurreições eternas. A primeira é a ressurreição dos santos, a ressurreição daqueles que esperam no Senhor, daqueles que morreram em Cristo, estão neste lugar de glória, neste lugar intermediário, aguardando a ressurreição. E nós que estivermos vivos, seremos levados ao encontro do Senhor. E depois teremos a morte, a ressurreição dos ímpios,
que é a ressurreição para a condenação. Meu irmão, a ressurreição eterna é uma realidade. Todos ressuscitarão. Crentes, espíritas, budistas, testemunhas de Jeová, evangélicos pentecostais, evangélicos presbiterianos, católicos, apostólicos, romanos, tudo, irmão, todas as pessoas, independente da fé, independente da religião, todos ressuscitarão. Amém, irmão? Todos ressuscitarão. Os que estiverem em Cristo ressuscitarão para a vida eterna. Os que não estiverem em Cristo ressuscitarão para a morte eterna. Amém? Glória a Deus. Pode passar para o último slide agora, meu irmão? Pode pular os próximos 3. Pode pular os próximos 3. Vai lá para o último. Eu quero encerrar aqui lendo uma palavra muito importante que está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, que fala desse princípio da ressurreição. Ele fala sobre como se dará essa ressurreição. Ele fala aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, diz assim: num momento, num abrir e fechar de olhos, no abrir e fechar de olhos, espera só um minutinho, irmão, que ficou aqui um pouquinho pequeno, deixa eu pôr aqui na tela. Vou ler de novo. No momento, num abrir e fechar de olhos, Ixi, irmão. O irmão pode me ajudar aí colocando na tela um pouco maior aí, que eu tô com uma dificuldade para enxergar aqui. Eu queria poder ler com... Aê, meu irmão, glória a Deus. Esse meu staff é tremendo. Diz assim, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória. Meu irmão, esse corpo que é corruptível, esse corpo que é mortal, esse corpo que é limitado, ele vai se revestir da imortalidade, ele vai se revestir daquilo que é celestial. Este corpo que você e eu, meu irmão, temos hoje, que fica doente, esse corpo fraco, este corpo limitado, meu irmão e minha irmã, quando nós alcançarmos a ressurreição, nós seremos como o Cristo ressurreto, nós teremos um corpo glorificado, nós somos apenas uma semente, meu irmão, e a palavra diz que a semente, ela precisa morrer para que a essência, o potencial daquela semente se torne aquela árvore frondosa, aquela árvore maravilhosa. Meu irmão e minha irmã, eu e você teremos um corpo que estará além das limitações da física, além das limitações da força da gravidade. Meu irmão, Jesus com o seu corpo glorificado, ele aparecia com as portas fechadas. Jesus com o seu corpo glorificado, ele aparecia de uma aparência em que as pessoas não reconheciam que era ele, e depois reaparecia de uma maneira que eles reconheciam. Meu irmão e minha irmã, nós teremos um corpo glorificado. Eu e você experimentaremos a ressurreição do poder do nosso Senhor. O mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dos mortos também me ressuscitará e te ressuscitará. Amém? Naquele grande dia. Existe uma esperança. A nossa esperança não é somente para esta vida. Não se entristeçais
com aqueles que partem no Senhor, porque certamente nós voltaremos a ver os nossos entes queridos quando aquele dia tão maravilhoso, um dia glorioso, um dia de poder, irá nos ressuscitar, irá ressuscitar também os nossos entes queridos que morreram em Cristo. Amém? Glória a Deus. Foi uma mensagem que acaba sendo ali eu chamaria da série escatológica dos nossos domingos pela manhã. Amém? Domingo passado falamos sobre a vinda do anticristo, falamos sobre estar vigilante, e hoje estamos aqui falando desse assunto tão pouco discutido na igreja, tão pouco pregado nas igrejas, e que é de extrema importância para a minha vida e para a sua vida. Amém? Feche seus olhos, eu vou fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Pai querido, te pedimos perdão pelos nossos pecados, te pedimos perdão por muitas vezes negligenciarmos esse assunto tão importante. Te pedimos perdão quando questionamos o porquê da morte. Deus, por quê? Deus, por quê? E quando, na verdade, nós deveríamos crer num Deus da ressurreição. Perdoa-nos, Senhor, quando somos incrédulos. Como o Senhor disse a Tomé, Senhor. Tomé, não seja incrédulo, mas crente. O Senhor disse para Tomé, bem-aventurados que não viram e creram. Nós cremos, Senhor. Por isso falamos. Nós cremos no poder da ressurreição. Nós cremos naquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida e para a sua vida. Para a vida dos meus irmãos, para a vida da igreja. Pai querido, muito obrigado por essa palavra. Que essa palavra possa ser uma palavra sólida, consistente no coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos? Eu quero agora dar a oportunidade aqui, uma vez mais, como temos feito para o nosso irmão Daniel e a Bianca, os nossos obreiros, os nossos adoradores, fazerem o nosso último cântico. Depois nós voltaremos para encerrar o nosso culto em nome de Jesus. Pelo Senhor marchamos, sim, o seu exército poderoso, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Com o Messias marchamos, sim, em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos
Glória a Deus. Nenhum inimigo nos resistirá, nem mesmo a morte poderá conter aqueles que o Senhor ressuscitará dentre os mortos. Hoje vocês capricharam, hein? O nosso general em Cristo. Essa foi lá do fundo do baú, né? Aqueles que são crentes mais jovenzinhos, talvez nunca nem tenham ouvido essa música, né? Essa daí é do fundo do baú, é aquelas marchinhas que a gente tanto se alegra, né, irmãos? Glória a Deus. Obrigado, Daniel e Bianca. Vocês são uma bênção, vocês são um presente de Deus para a igreja do Senhor, amém? Continuem sempre assim, buscando a Deus, se dedicando na obra, e não somente eles, mas todos aqueles que nós amamos, todos aqueles que têm buscado ao Senhor, todos aqueles que têm se dedicado à obra. Meu irmão, os nossos cultos, eles são 2 vezes por semana, amém, irmãos? 2 vezes por semana, nós fazemos o nosso culto às sextas-feiras, às 20 horas, e também aos domingos, pela manhã, às 10 horas da manhã. Amém? Quero dar aqui a paz do Senhor para alguns irmãos que conectaram, a Elisete Catarino, Marcelo Leme, Ari Santos, Rosimeire, Sandro Iório, Rafaela Lopes, Glaucia Miura, paz do Senhor, pastora Glaucia, saudade de você e do pastor Tadashi, a Fátima Rodrigues, Daniel de Alessandro, a pastora Renata, Sueli Santos, bênção, essa é uma aluna aplicada, hein? Além de ser uma aluna do nosso seminário, é minha tia querida. Um beijo, tia Sueli, Deus abençoe. Também temos aqui a Maria, da Igreja Rede Acolher, cooperadora Daiane, temos o pastor Newton Solda, apóstolo Solda, nosso amado apóstolo, temos também a Lu Prata, que nós conhecemos no Exército de Deus, conectou aqui a Júlia Solda, a pastora Júlia, lá da Alto Lugar, Marcelo, eu já falei, tantas outras pessoas aqui, irmão Sandro Iório, tantas pessoas, o Elton, a Grazi, pessoas que nós amamos, a Denise Paula também conectou, e nós só temos aqui que agradecer a Deus, amém, irmãos? Por esse momento precioso que nós temos de poder adorar e buscar ao Senhor. Amém? Essa palavra, irmão, é uma palavra de ensino, não é uma palavra para amaciar o ego das pessoas, para mexer com os sentimentos, né? Hoje em dia nós temos visto cada coisa, irmãos, o evangelho coaching, né? A teologia coaching, um evangelho motivacional. Irmãos, o evangelho nos motiva, o evangelho nos edifica, nos leva, sabe, nos impulsiona a estar bem, a crer mais. Porém, irmão, não é só isso. O evangelho não é só mar de rosas. O evangelho é doutrina, o evangelho muitas vezes é palavra difícil como essa da ressurreição. E eu e você precisamos ter essa esperança. Amém? Quero aqui rapidamente só aqui fazer o meu merchandising, né? Amém? Então nós temos aqui o livro Primeiros Passos, né? Quem quiser adquirir qualquer um desses livros, entre em contato conosco aí pelo próprio canal da igreja, ou chama no Messenger, chama no WhatsApp, faz sinal de fumaça, né? Então nós temos aqui, ou então entra lá no nosso site da editora, né? editoraquerix.webnode.com, amém? editoraquerix.webnode.com, lá você vai ter todas as informações, livros Primeiros Passos, temos aqui o livro Lançando o Fundamento, que é o Discipulado Nível 2, um livro abençoado com conteúdo bastante profundo, bastante extenso, amém? Temos aqui As Obras Mortas, que fala sobre os pecados da carne, né? Pecados sexuais, pecados religiosos, pecados contra o templo, pecados relacionais, a ira, né? Tem muita gente iracunda, que não consegue dominar o seu ímpeto de se irar. E quem diria os pecados sexuais, irmãos? Por incrível que pareça, tá vendo aqui essa imagem aqui do rapaz aqui assistindo pornografia, né? Por incrível que pareça, lá no YouTube, a mensagem que mais tem visualizações é sobre os pecados sexuais. Então, meu irmão, tem muita gente
precisando de libertação. E eu quero te dizer que existe a possibilidade de se libertar desse terrível problema sexual, de pecados sexuais, amém? De vícios sexuais. E temos também aqui o nosso livro de esboços para a pregação. Isso daqui não é um manual de homilética, tá, irmãos? Isso daqui é simplesmente um livro de esboços. São 62 mensagens que você, pregador, você poderá utilizar como uma fonte de inspiração, ou se quiser até pregar na íntegra. Pegar o esboço que está aqui e pregar na íntegra. Amém, irmãos? Você está autorizado, como eu tenho dito. Não tem direitos autorais. Amém? O direito autorais é destinado ao reino de Deus. É do reino. Então você está autorizado. A palavra não é minha, a palavra é do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. E em breve teremos outros livros, em breve teremos outras bênçãos aí que o Senhor tem compartilhado conosco. Então, espero que esse culto tenha sido uma bênção na sua vida. E eu quero agora fazer a oração final e nos despedir em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse culto. Te agradecemos pela tua graça, te agradecemos por essa palavra. Faça, Senhor, a tua obra nas nossas vidas, a tua obra da ressurreição. Coloca em nós o espírito da ressurreição, o mesmo espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, também nos ressuscite. Da nossa vã maneira de viver, também nos ressuscite. Das nossas vidas de pecado, também nos ressuscite para uma nova e poderosa vida com Deus. Ressurreição espiritual, ressurreição terrena, da carne, se necessário for, e principalmente a ressurreição eterna. Faça, Senhor, a tua obra em nossas vidas. Pai querido, eu te agradeço. Pai amado, eu te louvo. Eu quero usar a palavra, a oração, a bênção que o Senhor nos ensinou para profetizar sobre a vida dos meus irmãos. Eu profetizo que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua casa, seja sobre a sua vida, seja sobre a sua família, e que o Deus de paz lhes dê a paz em todo o tempo e de todas as maneiras. E que o grande amor do Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus permaneça com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. E a igreja diz, amém, e graças a Deus. Deus abençoe. Meus irmãos e minhas irmãs, fiquem na paz. Até a próxima live, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.